vamos associar a dimensão do alto espaço associada a um alto valor com a multiplicidade de um alto valor como raiz do polinômio característico, que é a seguinte definição. Primeiro, o que é a multiplicidade algébrica? A gente vai precisar supor que o nosso polinômio característico de t, ele é dessa forma aqui, ó, x menos lambda elevado a m vezes algum outro polinômio com lambda diferente de zero, tá? Nesse caso aqui, lambda, ele vai ser um alto valor, tá? E aí a gente vê que esse termo x menos lambda se repete m vezes, né? Aqui no polinômio característico. Então, esse número m aqui é o que a gente chama de multiplicidade algébrica. Ele representa um número de vezes que lambda é raiz do polinômio característico, porque ele é raiz repetida m vezes, né? Mas a gente também tem uma outra, né, que é a multiplicidade geométrica. A multiplicidade geométrica já é a dimensão do alto espaço associada ao alto valor lambda, tá certo? Então, multiplicidade algébrica, quantidade de vezes que um alto valor se repete no polinômio característico. Nesse caso aqui, m vezes. Multiplicidade geométrica, a dimensão do alto espaço associado a esse lambda. E aí a gente tem um teorema. Se a gente diz que a multiplicidade algébrica a gente denota como MA de lambda, e a multiplicidade geométrica a gente denota como mg de lambda, então a gente tem que a multiplicidade geométrica ela é menor ou igual do que a multiplicidade algébrica de lambda, isso com lambda, alto valor, e a dimensão de V finita, tá? Então a gente tem sempre essa relação, a multiplicidade geométrica é menor do que a algébrica. Então vamos dar uma olhada como a gente faz para provar isso aí. Então, ó, suponha, vamos começar com a multiplicidade geométrica, tá? Então vamos supor que a dimensão do alto espaço aqui associada a lambda, isso aqui seja igual a S. E aí digamos também que a dimensão de V seja igual a um certo N. Então, a gente pega uma base aqui desse alto espaço, digamos aqui, ó, W1 até WS, base do alto espaço de T associada a lambda. E aí, como a gente sabe, em dimensão finita, a gente sempre pode completar essa base para uma base do espaço completo, né, do espaço V. Então, complete essa base aqui para uma base de V. Então, dá para você fazer um completamento, né? Digamos, aqui vai W1 até WS, e aí você vai arranjando mais uns vetores para completar aqui a base de V. Então, digamos aqui que vai S mais 1 até você chegar aqui em UN, tá? Porque aqui a gente está supondo dimensão de V igual a N, então tem N vetores nessa base. Então, vamos escrever a matriz de T nessa base aí, tá? Como é que vai ser a matriz de T nessa base beta? Então vamos fazer aqui, ó, T de W1, como o W1 é um autovetor, né, associado a lambda, então, ó, isso aqui vai dar lambda W1, e você vai ter isso aqui até WS, né, TWS vai ser lambda vezes WS. Aí agora, quando você começar a fazer nesses U's, aí fica diferente, né, T de US mais 1, isso aí já vai ser uma combinação de todos os outros elementos, né? Então vai dar, digamos aqui, um somatório, digamos aqui de ΔI, WI, mais somatório de θJ, o J. Esse primeiro aqui corresponde aos elementos WI, né? Então vai de igual a 1 até S, e esse aqui vai de S mais 1 até N. E aí a mesma coisa para o restante, tá? Eu vou colocar uns índices aqui em cima só para reutilizar o delta e o θ. Então esse aqui, ó, eu vou colocar S mais 1 em cima, aqui também. Aí nesse outro vai ser ΔN, W1 mais somatório de θJ, o J, aqui N. Então aí, ó, quando você escreve a matriz de T nessa base, ela tem um bloco que vai ficar diagonal, né? Que é esse primeiro bloco representado por esses Wi's aqui. Aí a matriz, ela começa até bonitinha, ó, porque
ter W1 vai ser lambda vezes W1. Então, ó, a primeira coluna vai ser lambda e depois seguida tudo por zero. A segunda coluna vai ser 0, lambda, aí depois tudo seguido por zero. A terceira coluna, 0, 0, lambda, aí tudo seguido por zero. Quando você chegar na coluna S, aí você tem um lambdazinho aqui e o restante tudo zero. Só que daí, da coluna S mais 1 para frente, aí você tem esses deltas aí, né? Delta 1, delta 2, S mais 1. E aí vai, elementos que podem ser não nulos, né? E a partir disso, também elementos que podem ser não nulos. Então, essa matriz ela se divide em blocos. Então, aqui não tem, você não precisa se preocupar com o que tem para o lado de cá. O interessante está nisso aqui, ó, nesse bloco. Sabe por quê? Porque quando você usar essa matriz aqui para fazer o cálculo do polinômio característico, veja só o que vai ficar. Quando você faz, né, ó, pt de x, que isso é o determinante de x vezes a identidade, menos a matriz de t, aqui na base beta, o interessante está aqui, ó, porque todo esse primeiro bloco vai ter na diagonal elementos da forma x menos lambda e o restante tudo zero, né? Então, você conhecendo um resultado aí de determinantes, que o determinante da matriz de bloco vai ser o determinante do bloco aqui de cima, que está de vermelho, vezes o bloco aqui de baixo. Então, ó, isso vai dar exatamente o bloco de cima vai ser da forma x menos lambda elevado a s, né, porque esse primeiro bloco ele é de ordem s por s, e aqui o determinante de alguma outra coisa que não vai fazer diferença, não interessa, tá? Então, o que é que isso aqui significa? O interessante está aqui. Significa que o polinômio característico, né, quando você escreve a forma dele, lambda é raiz s vezes, tá? Então, lambda se repete s vezes na decomposição do polinômio característico. E o que é que isso aí está dizendo para a gente? Se ele se repete s vezes, então significa que aqui pela definição de multiplicidade algébrica, que ela é pelo menos m, né? Então, ó, como a gente começou com multiplicidade geométrica igual a S, né, porque a gente supôs que a dimensão do espaço é S, a gente chegou no final que a multiplicidade algébrica é pelo menos S, né, porque dentro desse determinante poderia, né, por um acaso, ainda ter termo da forma x menos lambda. Então, ou ele é S, ou ele é ainda maior do que S. Se é isso que acontece, então significa que essa multiplicidade algébrica ou é S, ou ainda é maior do que S. Por isso, ó, que vale essa forma.